O meio-dia. Bom dia, está começando mais um programa Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial. Um programa que inspira, conecta e fortalece mulheres que fazem a diferença. Hoje, aquele quadro maravilhoso, especial, que eu gosto tanto, da mulher, do quadro da saúde, né? E eu estou aqui com ela, essa mulher maravilhosa, doutora Marília Campos. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Faz algum tempinho que você sim. está Sinto muito. sumidinha. Me desculpem. Tá puxado para todo mundo, mas estou aqui hoje. Então, bom dia a todos e uma boa semana pra gente. É isso aí, né, doutora? E principalmente na questão aí que a gente sabe que é o da... Olha, mas... Tá, Problemas técnicos. Eu tô olhando aqui, resolve. mas deu certo, né? Deu Não certo tá aqui. indo. Deixa eu ver o que tá acontecendo no meu celular. Bom, tá. As pessoas estão me vendo, então é isso que importa. Vamos lá, doutora. Vamos lá, Jô. Vamos lá. Não deu certo aqui, mas tá. Olha lá, já tem gente nos vendo, já tem gente nos dando oi. Bom dia, mulherada. Bom dia. Tamo Vamos lá, doutora Marília. Vamos falar um pouco da saúde da mulher, né? Sempre. Esse mês, que é o mês de outubro, é um mês que está tendo muito movimento. Mas, Marília, eu gostaria que nós, mulheres, começássemos a entender que não pode ser apenas nesse mês de outubro. Apenas no outubro, né? Com certeza. Mas assim, por um lado é bom, né? Porque todo mês a gente tem uma campanha no Ministério da Saúde, né? Então, todo mês a gente se dedica ali um pouquinho mais, faz campanhas, inclusive nos postos de saúde, né? Foi ali novembro, não é novembro, novembro do homem, né? Isso. O azul. E mês passado, setembro amarelo, da Setembro saúde amarelo, mental, saúde enfim. mental. Então, cada mês tem ali, a gente se dedica a isso para orientar a população um pouquinho melhor. Mas é claro que a saúde da mulher a gente tem que cuidar o ano todo, né? Todos os dias a gente tem que tá atenta e entender que sim, preventivo, mamografia a partir dos 45 anos, exames de sangue, alimentação, saúde, atividade física, tudo isso tem que estar em dia o ano todo, né? E agora, né, Marília, que bom que todos entendemos, até mudou agora essa questão realmente da mamografia, que passou a ser 40 anos, né? Sim. Então, que bom, também tivemos esse avanço. Sim, né? que mudou recente, Mudou né? recente, mudou ainda Mudou esse mês. agora. Foi esse mês que mudou. Sim. Eu fiz aqui uma anotação aqui, Ótimo. foi esse mês que mudou ainda, que tiraram-se de 45 para 40. para 40, que eu acho que é muito importante. Sim, e houve uma mudança também na coleta do preventivo. Agora, o preventivo, ele vai ser coletado da mesma forma, só que o material agora não vai ser o citológico, é o HPV. A gente vai direto procurar o bichinho do vírus HPV no tecido ali do colo do útero. E aí não precisa mais ser anual. Eu acho que vai ser, se eu não me engano, é a cada 5 anos, 3, 5 anos. Eu preciso dar uma relida nisso. Mas é algo assim. Então, algumas coisinhas mudaram nesse princípio também. Porque a gente fazendo a coleta ali do vírus HPV, do DNA HPV, fica mais fidedigno. Porque muitas mulheres estavam assim, coleta todo ano. Aí, dali a pouco, no ano 3, no 4º ano, aparece alguma coisa. Eu falei, mas aí eu estava coletando todos os anos e estava tudo bem. E do nada apareceu? Não. Então, esse do DNA HPV, ele vai ser mais específico e melhor. Vai dar uma segurança, uma margem de segurança maior ali para essa mulher. Aí ela pode espaçar um pouquinho essa coleta também. E, doutora, eu queria que você trouxesse um pouquinho também para que essas meninas jovens... Porque muitas das meninas jovens, a gente fala muito e é muito cobrado mulheres 40 a mais. Certo. Mas nós temos que também lembrar que nós temos algumas meninas que já começam a ter relacionamentos, já começam a namorar mais cedo. Sim. Essas meninas também é o caso de fazer o preventivo? Não, assim, pelo Ministério da Saúde e pela Federação Brasileira de Ginecologia, que é a FEBRASGO, a partir dos 25 anos, desculpa, minha voz foi pro sal já. Para quem teve relação sexual. Então, a partir dos 25, se já teve relação sexual. Por que a partir dos 25? Antes disso, o organismo da mulher, ele por si só, ele consegue resolver muito bem essa infecção. Sabe? Correto. Então,
os falsos positivos e o desconforto que isso gera antes da hora, ele é muito grande e não traz benefício nenhum. Então, não tem comprovação nenhuma de que a gente consegue detectar esse câncer antes dos 25 anos e resolvê-lo. Então, é desnecessário. Né? É um custo para a saúde, para o paciente, no modo geral, e não tem benefício. Então, é a partir dos 25 anos e se já teve relação sexual. Lembrando que prevenção de câncer de colo do útero precisa ser feita através da vacina. Tá? Então, o SUS oferece, são 2 doses para mulher e para homem, né? Os meninos e as meninas, e o particular oferece ali 3 doses. Tá? Então, procurem, né, dar uma verificada na carteirinha de vacina, se está indício daí, porque a única forma que a gente faz essa prevenção é com a vacina. A coleta do preventivo, a gente faz um rastreio. Correto. Entendeu? Não, a gente não coleta para prevenir. E o uso de preservativo também, né? Porque é sexualmente transmissível. Sim. Então, a vacina e o uso de preservativo. O exame, a gente serve para rastreio de câncer de colo do útero. É lembrar, bem frisado, porque as pessoas confundem, né? Eu vou fazer o preventivo para prevenir. Não. O preventivo não previne. Ele faz o rastreio. Prevenção é vacina e preservativo. E mesmo para aquelas meninas que já teve até mesmo uma gravidez cedo, doutora, não há necessidade de fazer o preventivo? Assim, tem o protocolo para gestantes, a gente coleta o preventivo. Então, é um caso específico. Pacientes com HIV positivo, né? Pacientes que têm uma imunidade mais baixa, uma comorbidade, que faz a gente chama de imunodeficiência, né? Aí, sim, a gente coleta antes. Mas são casos mais específicos, né? A gravidez, as imunodeficientes e, enfim. Essa população, a gente faz uma coleta antes, né? Sim. Correto. Mas para pessoas saudáveis normais, eutróficas, que a gente chama, não precisa. Perfeito, doutora. E é sobre isso, né? Esse tema, a gente traz muito isso. A gente, desde que a doutora tem o quadro conosco aqui, sempre foi falado muito sobre a saúde da mulher, então a gente sempre está falando. E é o que eu digo, o Outubro Rosa, ele é uma maneira, assim, de manifestar, é um momento bonito, é um momento lindo e é de muita lembrança. Mas pode estar fazendo o ano todo, todos os exames. Até mesmo pela rede pública, que é onde eu sou apaixonada nesse ponto, também. doutora. Para mim, não é porque você está na minha frente, mas eu sempre falei muito bem do SUS. Sim. E eu sempre falarei, porque para mim, Josiane Mota, ele é perfeito. Ele me dá todo o suporte que eu preciso. Sim, o SUS, aqui, eu conheço a saúde pública em alguns outros estados. Aqui foi o que mais me surpreendeu, sabe? Então, assim, funciona muito bem. É claro que a demanda é alta e aí demora um pouco algumas filas. Mas, por exemplo, uma mulher vai lá, ela pede uma mamografia de rastreio. Gente, semana que vem tá pronto. Na próxima semana já tá pronto. Sim. Exames de sangue, às vezes no mesmo dia já sai resultado. Sim. Aonde você vê isso? Sabe? Então, é claro, demora a consulta. Demora, porque a demanda é grande. Né? E lá, por exemplo, no posto onde eu trabalho, somos em 4 médicos por turno. Correto. Para atender ali a população. Então, sim, né? Somos poucos, então a demanda realmente é grande, então há uma fila. Mas é muito possível, é acessível. Transvaginal é feito tranquilamente. A mamografia, os exames de sangue. Eletro, doutora? Eletro faz na hora. Ali onde eu trabalho faz na hora. Eu acho também. Que a maioria dos postos fazem na hora. E preventivo também, né? As enfermeiras capacitadas para isso coletam. Então, elas, muito acessível, é muito tranquilo de fazer. E elas ainda fazem, doutora, um movimento formiguinha, que elas ligam no WhatsApp, elas mandam mensagem para muitas mulheres que não foram fazer o seu preventivo, que tem o cadastro no posto e que não faz consulta. Que faz tempo que está faz sem muito fazer. tempo sem ir no posto. Sim. Quando tem a consulta, eles mandam pelo WhatsApp dizendo que eu posso ir buscar, sim, a minha guia para fazer o exame, que foi o que aconteceu comigo. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp dizendo que eu já estava. Então, eu não preciso ficar indo lá o tempo todo perguntando se tá, porque eles mandam pelo WhatsApp. Eles dão um jeito de avisar. Tem um aplicativo do Saúde, mas às vezes tem muita gente que tem dificuldade com o acesso. Mas mesmo assim, o posto, como se você atualiza seu cadastrinho lá bonitinho, ele dá um jeito de te achar, ou pelo WhatsApp, ou ele liga. Exatamente. Então,
O né? que eu quero trazer com isso, gente, é que realmente nós precisamos ter esse cuidado conosco e a prevenção. Você pode estar indo sim no posto, só que se você fizer algo que não seja se você for fazer a prevenção, corre menos risco. Com certeza. E a prevenção, no nosso caso, você não tem aquela preocupação. Você vai, Tá porque tudo bem. né, é para Pra continuar sabendo que tá Mas tudo você bem. tem que tirar um dia para fazer isso. Doutora, não tem como ninguém ir no seu lugar. Não dá. Então, mulheres que estão nos ouvindo, nossas amigas, pessoas próximas, mulheres da família, procurem sim marcar uma consulta. É importantíssimo. A doutora está aqui para dizer que realmente está muito alto a questão do câncer entre as mulheres. Sempre. Né? Todo ano. Então, não está todo diminuindo. ano não está diminuindo. Então, infelizmente, enquanto nós estamos aqui conversando, sim, tem uma mulher que está recebendo o diagnóstico, sim. Do câncer. Então, está muito alto e a gente não pode colocar a culpa só nos nossos governantes. Porque de forma alguma. a parte deles, nesse ponto, gente, eles estão fazendo. Os postos estão trabalhando nos sábados. Sim, estão fazendo mutirão nos sábados. Estão fazendo mutirão no sábado para aquela mulher que trabalha a semana toda, aquela mulher que não consegue durante a semana aí. Você pode ir no sábado, você faz coisas lá que durante a semana... É bem bonitinho, porque além do preventivo, você faz testes rápidos para doença sexualmente transmissível. Tem ali, acho que palestrinhas com nutricionista. Acho que no mutirão que teve ali no Bairro Alto, teve até acupuntura. Então, assim, no dia. Assim, foi muito bacana. Então, as meninas se empenharam muito. A chefe, a Elisângela, também está de parabéns. Então, foi muito elogiado. E a ideia é essa. E a ideia é essa, né? Isso é uma delícia. Ter esse momento para as mulheres. Teve até um chá, um café para elas. Então, e é isso que tem que ser feito, que tem que ser falado, que tem que ser trazido. Então, assim, temos aqui também a carreta, que hoje passa, né, pelos outros municípios. Então, ficamos felizes porque não é só nossas mulheres curitibanas, mas sim outras mulheres que podem estar também, doutora, fazendo o autoexame. Então, essa carreta aí foi, né, muito bem aceita e todo mundo está amando e falam muito dessa carreta. Legal. É um projeto muito bacana, sim, né, que foi o nosso governador Ratinho, junto com a esposa, a primeira-dama, que inaugurou a carreta. Então, é muito bacana isso. Então, o movimento está sendo feito. Mas, como nós falamos... A gente precisa das mulheres. Nós precisamos que vocês, mulheres, que vocês procurem fazer esse autoexame e depois que tiver tudo bem, aí você volta a ver o que você está precisando da saúde, se a tua vitamina está em dia, como estão as coisas. Tem a questão do climatério, doutora, que muitas mulheres começam a passar. Mas... E passa desapercebido, né, na verdade. Só um adendo que eu ia fazer, agora eu lembrei de falar. No preventivo ali no posto, quando as enfermeiras vão fazer, elas são super capacitadas. Elas até podem detectar alguma outra patologia. Né? Não só ali se tem lesão no colo do útero ou não. Então, ela pode dizer, olha, tá com ressecamento, né? Olha, tá com uma cândida, tá com... E já faz o tratamento, porque elas podem fazer essa prescrição, né, de alguns tratamentos, ali, principalmente de cândida e a vaginose. E também outras doenças. Você tem ali uma verruga por HPV, você tem um líquen escleroso, que é uma doença autoimune que afeta o tecido da vulva, deixa ele bem esbranquiçado, sensível, com coceira, às vezes até confunde. Então, até para detectar outras coisas e te orientar a procurar o especialista, né, ou o clínico geral, elas fazem. Então, isso é muito bom. Então, não é só apenas a coleta de preventivo, né? Porque, às vezes, a gente não olha, a gente não se olha mesmo. Não enxerga por baixo o que tem que ser enxergado. Exatamente, né? isso, Você vai num doutora. profissional que detecta para você e te orienta adequadamente. Então, e isso também é muito importante. Muito, muito importante, porque a gente, às vezes, como a doutora acabou de colocar, não é só fazer a questão da prevenção, né, do preventivo do câncer, mas existem outras situações que você pode estar acontecendo com você, Exatamente. que você acha que E pode você ser não normal sabe. e que você não sabe. E E você está ali numa ansiedade, num estresse, numa demanda muito grande que você não tem. não Você não tem passa desapercebido, né, passa no dia a despercebido dia. no seu dia a dia e aquilo pode criar, sim, situações maiores. Né? Então, não é somente Sim. só o câncer que nós temos que cuidar. O líquen também pode acabar desenvolvendo um câncer de vulva,
né? Então, é uma coisa que a gente também tem que cuidar. Sim. E quase ninguém sabe sobre isso, Nossa, perfeito. né? Perfeito, então, doutora. é importante. É muito Perfeito. importante fazer Essa tudo sua isso colocação. também. Até porque é o que eu trago aqui, né, doutora? Às vezes as mulheres, elas estão tão cuidando muito dos outros, cuidam muito Ah, de normal. Desde que o outras. mundo é mundo. E nós temos essa questão de cuidarmos, cuidar dos outros e nunca cuidamos de nós. Acaba Nunca esquecendo. temos tempo para nós. Aí chega ali o climatério, não tá E prestando aí? atenção em si, nos E seus aí? sintomas e passa desapercebido. Aí começa a achar que tá louca, que tá esquisito, que tá maluca, que tá mais irritada, e a família começa a reclamar, né? Não dorme direito e começa tudo aí. E aí passa desapercebido, né? Porque na correria do dia a dia a gente não percebe. A gente nem fala assim, nossa, eu acho que é isso. Quando vai no médico, ou quando conversa com uma amiga, porque é sempre assim, né? Conversando com uma vizinha, com uma amiga, com um parente, que aí fala, ah, nossa, pode ser isso. E para aceitar isso também é outros 500, né? Pois Elas é. aceitarem que elas já estão no climatério. Pois é. Tem que ser, eu acho que tem que ser trazido com um pouquinho mais de bom humor e leveza. Quando chega pacientes no meu consultório que eu vejo pelos sintomas, né, e os exames ali, que ela já está no climatério, eu falo, bem-vindo ao climatério. É inevitável. Né? Então, traz ali, eu tento trazer um pouquinho mais de bom humor para elas entenderem que tá tudo bem. Né? É inevitável o processo da climatério e menopausa, não tem como evitar, mas a gente consegue amenizar os sintomas e trazer qualidade de vida com a reposição hormonal e entre outras coisas ali que dá para ser feito, trazendo essa paciente, essa mulher de volta em si, né? Porque isso acontece bastante. Exatamente, doutora. E eu até queria que você falasse um pouquinho mais mesmo, doutora, sobre essa questão da mulher no climatério, né? Os sintomas, a gente já falou que são mais de 70 sintomas. É muita coisa. É muita coisa, então você não tem como saber, tipo assim, não é só, porque o que acontece conosco, e eu tive esse final de semana a prova viva, que é o tal do calorão. Sim, assim, é o clássico, É né? o clássico. É o fogacho. E elas acham que se clássico. elas não têm isso, Elas não doutora, têm elas menopausa. não estão no climatério. Mas não é verdade. Aí eu começo a cutucar, fazer as outras perguntas. Então, o calorão é um clássico? É um clássico. Aquele calor, né, que vem daqui, pega aqui em cima, e se parece que pega fogo. Tem um vídeo, um meme, né, que corre, eu vejo mais no Instagram. É uma mulher negra e ela tá careca, né? E ela tá sentada num estádio de futebol, alguma coisa assim, não sei aonde, mas tá de noite, tá frio. Aí dá pra ver saindo fumaça do couro cabeludo dela. Porque ela tá no menopausa, né? Então ela tava ali num pico de fogacho e tava saindo fumaça. Porque é isso mesmo que acontece, né? É isso, e isso é desesperador. Aí depois disso vem o frio. Aí você não sabe mais o que tá acontecendo. Fora a irritabilidade que isso causa, aumenta a pressão arterial também. O que mais que pode acontecer? Dores articulares, dores no corpo, dores nas pernas, a irritabilidade, a alteração hormonal, não é hormonal não, gente, é do humor, tá? É o que eu queria falar, hormonal acontece, mas a alteração do humor. Começa a chorar, sensibilidade, daqui a pouco tá triste, daqui a pouco tá feliz, você começa a achar que é bipolar. Calma, né? Não é bem assim. O que mais? A insônia, a começar a acordar ali de madrugada e não conseguir voltar a dormir. Isso acontece muito. A memória. Ganho de peso. A ganha de peso, principalmente, aquela gordurinha abdominal. Gordurinha que você jamais não era daquela já era forma. difícil tirar, né? Depois, então, aumenta mesmo essa sensação de plenitude, né? Que tá cheio, que come, estufa, esse estufamento tanto da boca do estômago quanto aqui na região abdominal. Isso também se deve, também, né? Claro que existem outras causas, mas no climatério menopausa isso também acontece. Perda de memória, aquela névoa mental, aquele esquecimento, né? Gente, eu não estou no climatério, mas esses dias eu deixei o abridor de vinho e um guardanapo dentro da geladeira. Aí, cadê? Fui ver. Eu fui abrir a geladeira, tava lá. Isso acontece. Né? Guardou tudo, guardou o vinho e o... Não, o vinho eu peguei. Mas assim, do nada. Do nada. Você acha que eu lembrei de por que eu fiz isso?
Não, eu não lembrei, mas enfim, foi, né? E acontece. Isso acontece muito, tanto no climatério como não, mas no climatério também, essa névoa mental, esse esquecimento, né? É muito engraçado. Mas acontece. O que mais ali? Fora o ressecamento vaginal, as infecções urinárias de repetição. Se não anotar, doutora, não, adeus. Acabou. Se não fizer uma lista anotação, mental, não adianta mais. Não. Tem que, ou é celular, ou não. Anotação. Tem que ter, não adianta, porque depois dos 30, eu falo que depois dos 30 é só ladeira. É só ladeira. Não tem, gente. Daqui pra frente é só pra trás. E aí, o que eu quero trazer, mulheres, é que a gente tem que se unir mesmo, tem que se apoiar e uma tem que dar um suporte para outra, porque é desesperador. Muito. E ninguém entende isso. A sociedade não entende isso, a casa que você mora não entende isso. Porque é solitário. Porque às vezes nem a gente entende o que está acontecendo. Nem a gente. E sexualmente, algumas reclamam, queixam bastante por conta do ressecamento vaginal também, que arde para ter relação, que parece que tem faca, espinho, né? E depois dá uma coceira, dá uma certa alergia. Até a vulva também fica mais ressecada. Eu tenho várias pacientes que não têm mais relação sexual há muito tempo, mas elas têm coceira. Aí elas acham que eu falo, nossa, mas eu não tenho relação há muito tempo. Elas acham que é só por conta de sexualmente transmissível, digamos assim, ou ativas. E não é. Às vezes o próprio falta do estrogênio ali local causa esse ressecamento. Aumenta também as fissuras vaginais, né? E o tratamento, se você não consegue controlar essa fissura no começo, depois que fica cada vez mais difícil, porque fica uma ferida crônica, né? Então, o que mais que a gente tem na menopausa, no climatério? Uma sensação, elas falam muito de uma sensação... também, né, doutora? As perde vitaminas todas as abaixam, vitaminas, o cabelo começa a cair, a pele começa a ficar meio esquisita, perde o colágeno, né? Você olha no espelho, o negócio tá estranho. Daí você acha que daí você indo lá e fazendo... O dermatologista faz aquele, exatamente, com a biomédica, lá, e faz o botox e vai tudo certo. Não, até vai, fica, mas, gente, vai. Né? Mas o que eu converso muito com a doutora Marcela, que é a que cuida do meu rosto, doutora, ela diz o seguinte: o processo tem que ser de dentro para fora. Sem dúvida. Uhum. Né? Com certeza. Então, o que você está fazendo para melhorar a sua pele em relação a isso internamente, porque não vai fazer efeito. Eu posso colocar o melhor produto que vai durar 3, 4 meses. Sim, isso é verdade. É isso mesmo. Então, são coisas que se complementam. Né? Não dá para fazer só uma coisa. Não dá para fazer só uma coisa. Não, tem que repor. Então, mulheres, e não tenham medo e nem vergonha, né, doutora Marília? Eu acho que já passou esse negócio de ter medo e vergonha, esse tabu de falarmos que está no climatério. E aí, tô mesmo. É inevitável, é uma fase da vida. Estou me cuidando, estou me tratando, estou ali com uma profissional maravilhosa que está me dando todo um suporte. E é sobre isso. E é tentar levar a vida da melhor forma possível. Assim como existe o período fértil. Exato. Existe o período climatério e depois menopausa. Esses dias eu acho que alguém perguntou para mim se a menopausa passa. Eu falei, não, uma vez que você está na menopausa, ela não tem... É o fim da reprodução, da produção hormonal. Então, é até você morrer. Só que, com a reposição, com os cuidados adequados, você tem qualidade de vida. Mas, uma vez você na menopausa, você estará até o fim. Até o fim. E, doutora, eu queria que você falasse também, aqui, aproveitando já esse espaço aqui, ó lá, as mulheres entrando, venham. E se quiserem fazer perguntas para a doutora, a gente aproveita, faça mesmo, a gente qualquer diz aqui. Assunto, viu? Qualquer assunto, nós estamos aqui para falar para vocês, apoiar vocês. E depois a doutora vai deixar, sim, o consultório dela. Ela é maravilhosa, eu estou me tratando com ela, então venham você também, quiser uma consulta com a doutora. Doutora, eu queria falar muito com você. Tá nublado aqui, mas está tudo bem. Não, eu já entrei aqui, deu tudo certo. Tá. Eu queria que a doutora falasse também essa questão de que a mulher, ela tem que ter esse cuidado com ela, já falamos sobre isso. Sim. Né? Mas, eu esqueci a pergunta. Eu fui falar com as meninas aqui, fugiu a pergunta. Sobre isso, viu, mulherada? Tá vendo? Não é só comigo. Não é só com vocês. É com todo mundo. Gente, é com a Josiane aqui, gente, agora. E agora? Certo. E a pergunta era bonitinha, doutora. Meu Deus. Depois eu Você lembra? Já se lembra, não tem problema. Já lembro e já falo. Isso é um sintoma também, mulherada. Né? Você tá vendo? Não é só como é que fala? O aparelhinho do vinho que ficou dentro da geladeira. Não, o abridor. O abridor. O guardanapo. O guardanapo. Exatamente. Mas, assim, afeta tanto a mulher nesse período que afeta também a questão do casamento.
né? Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas acho que nunca é demais. Porque a libido e a vontade de ter relação sexual, acho que o desejo em si, ele acaba diminuindo mesmo. Isso é normal na menopausa. Então, é um momento em que a mulher, ela se vê em outra fase da vida. Correto. Então, tem memes, né? Que o brasileiro, ele não tem limite. Que tem uma mulher que ela tá conversando com o marido dela e ela tá indo embora de casa porque ela falou assim, olha, eu já cuidei de você, cuidei dos filhos, já cuidei de todo mundo, já passou daquela fase de produzir, de trabalhar, né? E agora eu vou fazer outras coisas. Eu vou cuidar de mim e eu vou fazer outras coisas. E isso acontece com muita frequência. Não é que a pessoa não ama mais, ela só mudou o rumo, né? Ela viu outra perspectiva, ela realmente muda e ela vai fazer outras coisas. Eu já cuidei do marido, já cuidei da casa, já cuidei dos filhos, já está todo mundo. Agora eu vou cuidar de mim, vou fazer outras coisas. Por que isso acontece na idade da mulher ali, não sei, 50 para mais, 60? Por conta disso também, por conta da questão hormonal, da menopausa. Eu não estou dizendo que se você repor, isso não vai acontecer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso pode acontecer, mas ela se encontra num momento da vida, muitas vezes, em que aquilo não está fazendo mais sentido. Então ela vai buscar outro caminho, né? É doído porque você acaba ali com um casamento de 40 anos, 45 anos para mais, mas ela está bem com isso. Ela está ok. Ela está segura de que aquele é o momento que ela precisa fazer outras coisas. Sei lá, vai escrever um livro, arrumar uma chácara, vai cuidar de outras coisas. Eu não sei o que ela vai fazer. Mas isso acontece muito, né, doutora? Muito, é muito normal. É muito normal. Lembrei da pergunta. Aê, tá vendo? Olha aí aqui, até anotou, né? Eu até anotei para não esquecer. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do mito da reposição hormonal para nós mulheres. Mito. Por favor, temos que tirar isto, porque muito se fala quando você vai conversar com algumas mulheres ainda. Eu que converso com elas uma a uma, e aí eu tenho trabalho de formiguinha, é um trabalho de formiguinha que eu tenho que falar para elas, mulheres. Vocês não precisam ter esse medo, esse receio. Nós estamos adoecendo por não fazer o tratamento que é possível. Porque alguém disse em algum momento da vida que isso causa câncer. Que causa câncer. E eu falei para elas, às vezes até ao contrário. Sim. O não cuidado da tua saúde, exatamente, a não reposição, você sim pode. E quando você vai para uma médica, não é cada uma, é cada uma. Sim. Eu não posso me colocar nos cuidados que a doutora tem comigo, não é a mesma que vai ter com a minha amiga, com a minha filha, e assim vai. Cada corpo tem uma história. Sim. Então, o que eu trago para elas? Não vá na ideia de que o que é bom para mim vai ser bom para você. Sim. Às vezes nem roupa, doutora. Às vezes a camiseta que serve para você não serve para mim. Então, a gente tem que tirar isso também. Claro. Né? Porque quando se muitas... mas eu fiz aquela reposição e não deu certo para mim, mas... Você fez adequadamente, você está cuidando da tua saúde, você fez... Tem que ver a dose. Você fez a dose. Continuou certinho, porque algumas fazem 1 mês, 2 meses e param. Não funcionou. Mas eu tenho que fazer para sempre? Exato. Mas quanto tempo eu tenho que fazer? Então, essas coisas... Já faz com aquela preguiça, doutora, de que se lá na frente vai poder parar. Mas o remedinho da pressão toma todo dia, né? Se você não tomar, você vai morrer. Então... Simples. Né? Então, fica complicado. Fica complicado. Mas, sim, existe, sim, muito mito a respeito disso. Principalmente, assim, os 2 principais que eu escuto todo dia que eu vou falar sobre reposição hormonal com alguma paciente. Mas engorda? É a primeira pergunta. Elas não perguntam se causam câncer primeiro. A primeira pergunta é, mas engorda? Não, gente. Reposição hormonal, bioidêntica, de forma adequada, não engorda. Segunda, não causa câncer. Não causa. Terceira, não tem trombose, não causa intoxicação de fígado, não tem problema com trombose, tá? Então, assim, não, por favor. Não engorda, não causa câncer e não tem nenhuma contraindicação. Quer dizer, tem alguns casos específicos que temos algumas contraindicações específicas. Não quer dizer que é contraindicado 100% a reposição hormonal. Algumas coisas, algumas doses a gente muda, algumas coisas a gente complementa,
tá? Em alguns casos mais específicos ali. Mas, no modo geral, não. Então, assim, claro que os hormônios sintéticos, que é o que vem, né, os fabricados ali, que não tem uma base hormonal humana. Geralmente, os hormônios do anticoncepcional oral, ele é feito a partir de xixi de égua, que não é nem um pouco compatível com o nosso corpo. Então, ele vai lá, você toma um anticoncepcional, você bloqueia o teu eixo fisiológico normal, quer dizer que o seu eixo não está funcionando. Aí, a longo prazo, nada. De curto a médio prazo, o que começa a acontecer? Perde a libido. Então, meninas ali com 20, 25 anos, que era para estar no auge, não tem libido. Não tem libido. Porque usa anticoncepcional desde os 12, 13 anos. Exatamente, doutora. Ressecamento vaginal, infecções de repetição, candidíase, vaginose, enxaquecas, intoxicação do fígado, problemas com trombose. Isso sim faz mal. E mulheres que usam anticoncepcional a partir de 6 anos ali, de 5 para 6 anos seguidos, aumenta a chance 6 vezes mais de ter câncer de mama. Então, não é o hormônio bioidêntico que faz isso. Porque, por exemplo, uma mulher, uma jovem, no seu pico ali de 20 anos, que não usa anticoncepcional, não usa nada hormonal, ela tá super bem de saúde. Você vai pegar ela, se ela se alimenta bem, faz os exercícios, tem a vida dela, eu acho que nem não faz exercício. Ela não pega uma gripe. Ela tá no auge da vida dela. Tá no auge do colágeno, da beleza, da capacidade de fazer as coisas, do ânimo. Por quê? Porque ela está ali com o hormônio a 1000. Sim. Ela tem câncer? Então, nosso hormônio natural, gente, o bioidêntico, ele não causa câncer, que é isso que é a reposição hormonal que a gente frisa aqui. Perfeito, doutora. Perfeito trazer essa colocação. Muito importante. É uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Exatamente. Um homem ali, no seu auge também, da testosterona, se a testosterona fizesse mal, né? Ele ia ter câncer, mas não. Sim. O homem vai começar a ter câncer de próstata e problemas cardíacos, entre outros, quando entra na andropausa. Sim. E as mulheres também. Entre climatério e menopausa, o que acontece junto? Resistência à insulina, então ali temos a pré-diabetes, diabetes, aumenta a pressão arterial, né? Começa a cair da osteopenia, osteoporose, perde a massa magra, já começa tudo isso. Perfeito. Entende? É justamente por conta dessa questão da baixa hormonal. É isso que acontece. Então, por favor, né? Vocês precisam aprender, assim, que o conhecimento, ele liberta a gente, né? Sim, sim. Então, precisa entender. Se não entende, procura um profissional adequado. Eu entendo que cada profissional tem o seu protocolo, tem a sua ideia sobre reposição hormonal. Mas não é porque um médico diz que causa, que realmente causa. Tá? Isso é um mito, já temos vários estudos comprovando. Lá atrás, não lembro quantos anos atrás, mas bem lá no começo, que iniciou os estudos com a reposição com testosterona, fizeram um estudo linear ali de uns 10, 15 anos, 20, com pessoas que usaram reposição de testosterona e acompanharam essas pessoas por 20 anos, né? E essas pessoas desenvolveram ali algum tipo de câncer. Aí começou a bagunça toda. Porém, estudos depois mostraram pra gente, confirmaram que essas pessoas já eram predispostas a ter alguma coisa. Não foi a reposição de testosterona ou o hormônio em si que causou isso. Então, se você tem a predisposição, uma hora vai ter. Né? Se tiver, vai ter. Mas não necessariamente é por conta da questão hormonal. Então, ali a reposição com o estrogênio, o estriol e a progesterona, que é a base principal, elas protegem a mama contra câncer de mama e o endométrio contra câncer de endométrio. E também, né, doutora Marília, falando já que precisamos entender que existe uma diferença da mulher que realmente teve o câncer, que está no tratamento oncológico. Sim. Essas sim precisam muito ter esse cuidado mesmo, porque elas também entram no climatério antecipada, medicamentoso, né? Por conta da medicação. Mas aí elas estão sendo tratadas, cuidadas pelos médicos e eles sabem o que melhor pode fazer para ajudar ela nesse momento. Então, é diferenciar isso também, claro, né, doutora? Claro, porque cada mulher é um caso. Né? Então, mas eu tive ali o câncer e eu não posso. Tudo bem, é melhor.
né? Vamos fazer. Há Agora, controvérsias. não é você também colocar todo mundo numa mesma panela. Não, jamais. É porque nem, você não é igual a mim. Exatamente E isso. nenhuma ali que está assistindo a gente é igual a outra. Exatamente isso. Então, cada doutora. corpo responde de Cada um jeito. corpo. O câncer de mama em si, que é tem dois tipos, né? O hormônio dependente e o não hormônio dependente. Eu já expliquei uma vez, mas assim, a via do receptor hormonal são duas. É a alfa e beta, que a gente chama. A alfa, digamos que ela é a saudável e a beta não é a saudável. Correto. Então, se a gente tem um corpo inflamado, se a gente tem uma mulher tabagista, alta carga tabágica, alto consumo alcoólico, fator, né, de vida ali bem, não nada saudável. Essas vias, elas estão, digamos, inflamadas, né? Elas não estão muito receptivas. Então, quem vai ser a receptiva vai ser a via ruim. Então, ali o hormônio vai entrar nessa via, vai gerar essa via, e ali ele vai gerar esse câncer. Não significa que é a via saudável. Entende? Então, o fator aqui em si nem é porque é o hormônio dependente, porque foi o hormônio que causou. Foram outras situações que levaram a essa via não estar boa o suficiente para produzir a boa via. Entende? Mais ou menos? É complicadinho mesmo. Mas é por isso. Então, são outros fatores. Aí sim, essa via é porque a mama tem muito receptor hormonal. Nosso cérebro, nosso olho, nosso ouvido tem receptor hormonal. Então, essa via, ela vai alterar, ela está inflamada, então ela vai alterar e vai gerar essa célula cancerígena, que é ela mesma contra ela mesma. Sim. Mas não necessariamente porque foi o hormônio que causou isso, entende? Então, assim, tem mulheres que entram em remissão do câncer de mama, não hormônio dependente, até hormônio dependente, tá? A gente já tem estudos que, a partir de um tempo, alguns anos depois, ou até meses depois, que essas mulheres já têm remissão, a gente consegue entrar com algumas terapias hormonais. Então, cada caso é um caso, tá? Então, é claro que nem tudo eu vou poder usar, mas eu vou poder usar ali uma medicação para essa via não ficar inflamada. Então, medicações anti-inflamatórias para elas, para melhorar o metabolismo, para curar esse metabolismo, até que essa mulher troque a via a ruim pela boa, e aí a gente consegue entrar. É todo um trabalho, mas é possível. É possível. Existem muitos estudos dizendo que a gente pode fazer isso. Só que tem um medo, porque se acontece, é claro que se acontece qualquer coisa, a gente está lá. Tem uma paciente que teve câncer de mama, não hormônio dependente, que é o triplo R negativo, que é um dos piores, inclusive, é um dos mais malignos. Ela está super bem. Eu acompanho ela junto com o oncologista dela, a gente faz. Todo mundo está ciente. Sim. Mas se acontece alguma coisa, a culpa vai ser de quem? Do hormônio. Do hormônio. Entende? Sim. Isso é um erro. Poderia estar acontecendo ou acontecer de novo mesmo sem a reposição hormonal. Inclusive, doutora Marília, eu já vi casos de mulheres virem falar para mim que pagaram-se muito caro em alguns processos de reposição hormonal, né? Uhum. E o tal famoso chip da beleza, e daí foi pago sim. valores, e teve que tirar porque não deu certo para mim, porque não funcionou. Eu acredito que seja muito pouco isso que aconteça, porque às vezes é aquela coisa. É também nós termos essa consciência assim, eu coloquei o chip e ele vai fazer tudo por mim. Não, é porque que não é verdade? Assim, depende do porquê que você está fazendo isso. Existe a reposição hormonal com o implante hormonal? Existe. Existe o creme, que é o que eu mais uso, porque se acontecer alguma coisa, ou a gente sobe a dose ou baixa a dose, fica mais fácil. O implante não, ele vai durar ali 6, 7 meses, dependendo do metabolismo dessa paciente, não tem como ficar tirando. Não dá? Então, assim, depende muito. Algumas pacientes eu uso o implante, mas quando elas já estão acostumadas com o hormônio do creminho, já estão indo bem, aí a gente coloca porque elas se cansam de passar todos os dias. Realmente é mais confortável, mas elas já estão cientes, já tem um trabalho, aquele corpo já está recebendo bem. O chip da beleza, gente, é a gestrinona. A gestrinona, ela foi fabricada, é um hormônio fabricado para tratamento para endometriose, que é excelente.
Só que tudo depende, né? A dose do remédio dose, veneno é a dose, né? Sim. Então, se você usa uma dose ali mais baixa, você tem o tratamento da endometriose, que é maravilhoso. Aí, se você sobe um pouquinho essa dose, você tem o efeito androgênico do negócio, né? Então, você vai ter ali, diminui celulite, melhora a massa magra, você começa a emagrecer sem fazer muito esforço, melhora a pele, cabelo, disposição, libido, meu Deus. Só que tem os efeitos colaterais. Tem ali a modifica a voz, que muitas das vezes é irreversível. Tem aumento do clitóris. Tem a menopausa medicamentosa, porque a gestrinona, ela inibe o estrogênio. Né? Ela é antiestrogênica. Correto. Então, você vai entrar, vai ter fogacho, vai ter calorão e vai ter ressecamento vaginal. Então, a pessoa que usa isso, fora que ela tem que ter uma alimentação, uma atividade física muito regrada. Porque não é qualquer um que pode usar. Entende? Então, ela é uma indicação muito específica. Então, quando ela foi lançada para tratamento de endometriose, descobriram que numa dose mais alta, ela faz tudo isso. Realmente, a princípio, é maravilhoso. Mas se você não é uma pessoa ciente, não é uma pessoa consciente que tá e entende do cuidado que você tem que ter. Do cuidado, obrigada, do cuidado que você tem que ter e dos efeitos colaterais, ela vai falar, não funciona. Isso aqui não deu certo. Aí ela vai falar mal do profissional, vai falar mal do remédio. Aí se acontecer qualquer coisa com ela for parar no pronto-socorro e falar que usa esse chip, obviamente, vão colocar a culpa no hormônio, chip. Entende? Correto. Porque é muito mais fácil, porque as pessoas botam a culpa em umas coisas que eles não entendem. Sim, exato. Então tem que ter muito cuidado com o que faz. Tem que saber o que está fazendo, tem que conversar com o médico, né, com um profissional que gosta disso e que sabe o que está fazendo. Exatamente. Não dá para sair, eu vou botar um chip, vou botar o chip da beleza porque dizem que é bom, funcionou para minha vizinha. Aí você vai lá, coloca, às vezes o efeito colateral em você vai ser péssimo. Sim. Aí você vai chegar e vai ficar falando mal do hormônio, do médico, enfim, então... Né? Pesquisar antes, procurar um bom profissional. Exatamente. Vamos fazer um breve intervalo e logo voltamos para o segundo bloco com essa doutora maravilhosa aqui, tirando todas as dúvidas da menopausa, climatério e também falamos muito sobre o câncer, né, doutora? Com certeza. Outubro Rosa. Tamo junto. Voltamos para o segundo bloco. Eu com a doutora Marília Campos, essa mulher maravilhosa que cuida muito da saúde da mulher. Estamos hoje falando muito sobre saúde, gente. É aqui o programa Empreendendo com Elas. Eu sempre gosto de trazer, como eu digo para vocês, mulheres reais e principalmente trazer o cuidado para as mulheres. Por quê? Não tem como, doutora Marília, a gente empreender se não tiver com a nossa saúde em dia, se não tiver com o nosso cuidado. Não tem como você cuidar da sua empresa, do seu empreendedorismo, ou até mesmo querer aprender a empreender, se você não tiver esse olhar com você. Porque também é uma coisa que a gente tem que dizer, não tem como você cuidar da outra pessoa, da sua casa, se você não tiver um cuidado com você. Então, aproveitando esse mês de outubro, que é um outubro rosa, que é um mês que a gente fala muito, que a gente acabou de trazer no primeiro bloco muitas coisas que acontecem, que estão acontecendo. Esse mês, eu acredito que eu vi mais ações, até por parte do poder público, pelos nossos governantes, do que realmente a questões ali de só farmácias estarem cor-de-rosa, doutora. Eu fiquei muito feliz com isso. Sim, isso é muito porque bom de ver. A ideia não é que vendam, que criaram muita questão de só vender no Outubro Rosa. Então, as lojas ficam rosas, as farmácias ficam rosa. Sim. Tipo, Dia dos Namorados. Exatamente. E comercial. O comercial. E saúde da mulher não é um comércio. Não. Saúde da mulher é algo que a gente tem que ter esse entendimento. Hoje nós somos em maioria, né? E aí as mulheradas aí. Mas não adianta a gente também querer estar em maioria, estar em um movimento e não estar olhando para você. Sim. Ter esse cuidado. E até eu queria, doutora, que você trouxesse um pouquinho a questão de como, assim, a psiquiatria também faz muita parte, sim, juntamente com esse autocuidado da mulher. Principalmente na questão do climatério, principalmente na questão realmente do outubro, da saúde, na verdade. Não é outubro rosa, da saúde. Sim, sim. É porque, assim, uma coisa está ligada na outra, né? Eu sou médica integrativa. Depois você vai, mas o que é integrativo? Gente, integrativo é isso aqui.
É cuidar da saúde da mulher como um todo. Não é só da parte ginecológica, não é só da vulva, não é só coletar de preventivo, não é só fazer um toque de mama, não é só isso. Então, se a minha paciente ela está com osteoporose, eu vou cuidar dessa osteoporose. Perfeito, Ou então doutora. eu vou prevenir que ela tenha essa osteoporose. Né? Se minha paciente está com pré-diabetes, eu vou ajudar ela, eu não vou ficar encaminhando. Então, é uma medicina de estilo de vida aqui. Perfeito. Entendeu? É perfeito. isso que a gente faz. Então, a gente orienta. Claro que tem algumas especialidades mais específicas que a gente precisa encaminhar. Ótimo. Eu não estou aqui para me colocar no lugar de ninguém. Mas a integrativa, a do estilo de vida, ela vem para isso. Né? E a psiquiatria é uma das especialidades que a gente precisa mandar. Porque, igual eu falei no primeiro bloco, a mulher, ela dá um 180, né? 360 não, um 180 na cabeça. Então, ela muda. Ela muda a forma de ver o mundo, ela muda a forma de ver a si mesma, de ver as pessoas, o trabalho, tudo. Então, junto com a reposição hormonal, ela precisa de um médico, um psiquiatra, um analista, um psicólogo também, que a acompanhe nesse processo. Para ajudar ela a entender que essas mudanças estão acontecendo e que tá tudo bem. Ela não tá ficando louca, né? Ela não tá ficando louca. Ela não está agindo de uma forma anormal, ela não tá bipolar na altura do campeonato. Ela não tá depressiva, né? E existem as medicações que os psiquiatras passam também para ajudar a passar por esse processo de mais dificuldade, junto com a terapia hormonal também, ou ali o que o ginecologista indicar. Sim. Entende? Então, a psiquiatria, ela também vem ali para explicar, mostrar para a mulher que esse universo é realmente novo e ele está aí e há uma possibilidade infinita de coisas que podem ser feitas e ajudar essa mulher a colocar as coisas nas caixinhas. Perfeito, né? perfeito. Ajudar perfeito. ela a entender que é um processo normal da mulher. Nós que 30 mais, 40 mais, cada fase é uma fase. Sim. Então, não adianta eu, com 40, querer que o meu corpo seja igual ao de 20. Até porque a minha mentalidade, eu estou mais madura, eu estou mais focada, eu tenho outra visão de mundo, eu tenho outro entendimento. Então, tudo isso a gente precisa de compreensão, né? De ajuda para poder entender e falar, não, então é isso mesmo, eu estou no caminho certo e cuidar da vida a partir dali. Exato. Né? Porque cada fase é uma fase. E a gente precisa se adequar a essa fase. E aceitar. E é muito difícil quando a gente vê mulheres que não conseguem aceitar a fase do climatério e menopausa. É doloroso às vezes. Porque eu olho para o paciente e falo assim, nossa, mas um pouquinho de reposição hormonal aqui, uma medicação com a psiquiatra, já ia ajudar tanto. Sabe? E ela não quer, né? Ou por preconceito, ou, né, pelos mitos, eu achar que realmente não precisa. Porque tem algumas que tem ali, né, o ensino, né, a base ali, sim. né, do pai, da mãe, Exatamente. a cultura de que isso não precisa. Exato. Né? Então, é isso. Quando eu vejo mulheres assim, eu encaminho para o psiquiatra, eu encaminho para o psicólogo, eu encaminho, sim. E algumas aderem, outras não. Tem uma que está fazendo acompanhamento comigo e com a doutora Ana Lu, porque assim, eu falei para ela queria fazer reposição hormonal, só que ela fuma. Aí eu falei assim, não, você precisa parar de fumar primeiro. Aí ela foi com a Ana, aí a Ana tá passando tratamento para ela parou de fumar, tá dando certo, e aí eu entrei com a reposição hormonal. Porque assim, não é que é perigoso, mas é que o tabagismo ali, ele não... a via hormonal, ela não vai fazer diferença se você continuar fumando. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E olha só, a gente conseguiu resolver duas coisas ali. Sim. Ela parou de fumar, Perfeito. ela tá fazendo reposição hormonal. Essa mulher, ela tá outra. Perfeito, que coisa maravilhosa. Né? E com isso ela vai poder empreender, com isso ela vai voltar a cuidar dela. Porque daí, doutora, entra a questão da autoestima. Porque o que nós temos que pensar? Que também não é só, como nós estamos falando, não é de fora para dentro, não é de dentro para fora. De dentro para fora. E é muito legal isso da governança e de tudo, dessas campanhas que a gente vê, focada na mulher, porque eu acho que é um trabalho de formiguinha, mas as pessoas têm visto que sem a mulher
não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Acho que nada vai para frente. Nada funciona. Né? Então, a mulher, ela tá no campo, ela tá trabalhando, ela tá na clínica, ela tá na padaria, ela tá com os filhos, assim, ela tá trabalhando. Ela tem várias profissões. Sim. Estão incluindo mulheres hoje em dia. E se essa mulher, ela tá bem, as coisas fluem bem. Exatamente isso. Né? Ela consegue cuidar do trabalho dela, da casa dela, da família dela. Olha quanto isso gera de renda. Vamos falar politicamente, assim. Sim, sim. Olha como sim. isso é bom financeiramente, politicamente. Uma mulher saudável, uma mulher que tá ali ajudando, trazendo dinheiro, trabalhando, cuidando da casa, dos filhos. Isso não é bom? Ótimo. Isso é muito bom. Então, é muito bom que as pessoas, né, principalmente os nossos governantes, tenham visto e cuidado e olhado para essa mulher de uma forma diferente, incluindo ela em todas as fases da vida, para que ela continue produzindo também. E com autoestima e fazendo o que ela quer fazer, mudando de profissão, se ela quiser, escrever um livro, se ela quiser fazer o que ela quiser. Ela fazer o que ela quiser. A gente dá qualidade de vida para essa mulher olhar e falar assim, não, agora eu não vou mais trabalhar, eu quero ser dona de casa, eu quero cuidar das minhas plantas. Ela pode fazer o que ela quiser. Entende? Ela tá bem consigo, ela tá com autoestima, a saúde tá em dia, nada impede. Né? E o que doutora, e é ótimo porque eu vou dizer para vocês, meninas, que agora, né, aqui em Curitiba, na segunda-feira, dia 13, foi sim aprovado, né, um projeto de lei pela Câmara Municipal para que, sim, mulheres entendam a questão do climatério, que vai ter, sim, ficou até para o dia 18 de outubro, a data que vai de conscientização. Então, vai ter, as coisas estão caminhando, mas vai ter muitas coisas sendo faladas, porque não é só a questão mais, doutora, da minha casa. Isso realmente tem que ser pela sociedade, por todos nós. É como você falou, a mulher que está ali dentro de uma empresa e ela começa a ter sintomas e ela começa a estar ali... É um impacto muito grande. Ela perde muito. Né? E todo mundo perde. Todo mundo perde. Aquela mulher que muitas vezes também está querendo ir para o mercado e se sente com medo, com vergonha, a rejeição, acho talvez que tá ela velha, não acho que já tá tarde. Exatamente isso. E nós entendemos que hoje uma mulher de 40 ela é uma mulher praticamente de 30 e vice-versa. Funcionalmente, com certeza. Então, se ela está podendo... É claro que com um pouquinho ali de falhas, às vezes de um esquecimento, mas isso aí é o natural e é o normal da vida. Faz parte. Faz parte. É claro que se você tiver um entendimento com a tua vida, com a tua saúde, o que você quer. Porque também, doutora, a gente tem que entender o que nós mulheres queremos para a nossa velhice. Né? Ter esse entendimento de você poder fazer uma boa caminhada, de você não precisar de pessoas para ficar esperando você sair do chuveiro ou te levar até o banheiro. Você tem independência, autonomia na idade mais avançada ali. Exato. Porque isso realmente as pessoas, as mulheres, elas vivem mais que os homens, né? Sim. Então, e elas têm vivido sozinhas. Exato. E elas precisam estar bem para isso. Eu tenho uma paciente no posto que eu acho que ela tem uns 70 e poucos anos. Ela tá mais lúcida que eu. Ela tá ótima. Sim. E ela anda, ela faz as suas coisas dela, ela vive sozinha, tem os filhos por perto, né? Mas ela está ativa. E ela ainda trabalha. Então, isso é muito bom de ver. É bom ver que isso é possível e que elas estão optando por isso cada vez mais. Ah, não, eu vou me cuidar agora, porque lá na frente eu quero ter autonomia. Eu quero fazer as minhas coisas, não ficar dependendo de ninguém. Porque a gente sabe que a maioria, quando envelhece, fica dependendo dos filhos, exatamente, da nora. E isso é muito difícil, porque ninguém tem tempo. Não tem tempo. Não tem. Né? E não ajuda, não acaba dando realmente a assistência que precisa. É deixar ela de lado. Então... E você adoece porque você nunca foi aquela mulher que fica aguardando as pessoas para te levar nos lugares. Sim.
Você não tem aquela Exatamente. autonomia de você poder ir tomar um chá com uma amiga e não conseguir pegar um Uber para você, Ficar um táxi, dependendo. você ficar dependendo de alguém para te levar e alguém para te buscar. E será que vem hoje, será que não vem? E muitas vezes liga na hora, olha, eu não vou conseguir. Porque a vida tá. E a vida acontece. A vida acontece. E a vida tá corrida para todo mundo, doutora. Então, também não podemos colocar ali a cobrança total em cima dos filhos ou da filha, porque não é. Não, jamais. Nós temos que ter esse entendimento conosco. Sim. O que eu quero? Se eu quero chegar nos meus 70, 80, eu quero chegar nos meus 70, 80 bem. Sim. Pelo menos saudável. podendo caminhar, pelo menos podendo ter o entendimento. E o que e isso a gente só vai conseguir tendo essa consciência agora. Agora é a hora. A consciência agora Sim. de o que eu quero realmente para mim em relação à alimentação, doutora, que é muito importante. Hoje a gente come muito iFood, é muita comida industrializada. É muito fácil, né? Muito fácil. E é barato. Tem muita coisa que é pobre nutricionalmente, mas que é mais barato. Exatamente isto. Né? Então, ter esse entendimento, a atividade física não tem como você fugir mais. Dá pra negociar. Não é algo que hoje a academia quer ganhar muito dinheiro, não é. Porque se você eu faço academia, mas pensando na saúde. Né? Pensando que daqui pra frente eu quero ter com meus 40, meus 50, meus 60 bem. Exato. Então, eu não faço porque eu gosto. Eu não gosto. Eu vou, mas nossa. Mas é claro que depois eu me sinto melhor. Sim. O dia vai melhor. Tudo né? flui melhor. Eu fico me sentindo mais disposta. Então, é uma questão de consciência. Eu sigo uma pessoa, acho que é Jaqueline o nome dela, que ela fala de alimentação ancestral, né? E ela estava falando muito do fígado. O fígado de boi, ele tem bastante vitamina B12, Muito. ferro, entre outros nutrientes super essenciais. E alguém gosta, assim, nossa, eu não conheço ninguém que fala, nossa, eu amo fígado. Mas a gente é adulto. Então a gente tem que entender que se aquele alimento é bom, a gente tem que comer porque é bom. Exato. Né? Porque a gente Exato. precisa daquilo. A gente não fabrica a vitamina Sim. B12. É igual o ferro, a gente não fabrica, a gente estoca. E se a gente não se alimenta daquilo que tem, né, que é rico nessa vitamina, não adianta a gente ficar tomando injeção de B12, sublingual, comprimido. É claro que ajuda. Mas é muito mais barato comprar um fígado de boi no açougue e fazer bonitinho. Sim. Entende? Não é a melhor coisa do mundo. Mas pelo menos uma vez, 2 vezes na semana, né? Sardinha também, eu não gosto de sardinha. Mas aí depois de ver que realmente a sardinha é riquíssima em ômega 3, né? Cálcio. Mais rico em ômega 3 do que você tomar 3, 4 comprimidos de cápsula, que é caríssimo por dia. Sim. Aí eu falei, não, beleza. Então, 1 vez por semana, 2, às vezes, até eu pego minha latinha. E hoje em dia eu até gosto. Sabe? Porque eu fui aprendendo a entender que aquilo é importante pra mim. Então, a gente tem que parar de ser um paladar infantil. Exato. Falar, eu não gosto, mas faz bem pro meu corpo, então eu vou comer. Né? Porque tem muito adulto que fala, mas eu não gosto disso. Aí eu falo, tá, mas então você quer morrer mais cedo? Você quer ficar com deficiência de vitamina? Você... Né? Não, beleza. Criando Cada um faz a sua escolha. Cada um faz a sua escolha. Mas não é verdade? É verdade então, isso. Então a gente precisa entender e falar assim, não, beleza, não é bom, mas não gosto, mas faz bem, então eu vou me alimentar, exercício físico. Não é a melhor coisa do mundo que eu gosto de fazer, mas eu vou fazer pelo meu bem-estar. E a partir dali, quando você começa a se sentir melhor, você vê que seu corpo tá mais disposto, você tá ficando mais bonito, a tua pele tá mais, né? Aí você vem de dentro para fora. Dorme melhor, sem precisar da medicação. Dorme melhor, sem precisar de remédio, exatamente. Então, você fica mais disposto, aí você vai fazendo aquilo, vai aceitando aquilo com mais naturalidade. Sim. Mas o começo é sempre mais difícil. A gente tem que ter essa consciência. Temos. Né? Às vezes as pessoas elas têm um pensamento muito infantil. Não vou comer porque eu não gosto. Não vou fazer porque eu não quero. Eu nunca comi. Porque isso é muito difícil. Então não reclama. Exatamente isso. Então, não reclama, porque eu falo, algumas pacientes ali que quer emagrecer e tal. Eu falo, mas não existe nada milagroso igual para gordura no fígado. Não existe nada, não existe nenhum remédio que vai fazer isso melhorar. É a atividade física e a alimentação. Mas não tem nenhum remédio? Não tem, gente, não tem. Sabe por que não tem? Porque assim, minha mãe estava com esteatose hepática grau 2 para 3. Eu fui ter uma conversa com minha mãe, e minha mãe é a mesma coisa. Mas não tem um remédio? Eu fui pesquisar. Louco, pesquisei e perfoquei naquele negócio. Não tem.
Não existe nada comprovado de remédio que faça você diminuir a esteatose hepática. É alimentação e exercício físico. Aí ela começou a fazer reposição hormonal, alimentação e exercício físico. Agora a esteatose dela voltou para 1. Olha só que maravilha. Mas não tem, gente. Não tem milagre. Não tem a gente milagre. tem que fazer o que tem que fazer. Não tem milagre. Não, é Né? exatamente É isso, doutora. Concordo plenamente com você, que realmente não tem milagre. Precisamos ter esse entendimento conosco, precisamos cuidar da saúde. Então, você, mulher que está aqui conosco, por favor, tenha esse entendimento, esse cuidado. Realmente, a gente vem falando muito sobre isso. Hoje, que nem a gente falou, é uma questão de saúde pública. Foi entendido isso por todos os nossos governantes e, graças a Deus, já estamos aí à frente com outras situações, mas você tem que fazer a tua parte. Temos é como o Outubro parte. Rosa. Sim. Nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta você reclamar e você achar que você não precisa sim ir lá fazer o preventivo. Ah, mas é ruim. Eu digo, eu não acho ruim. Eu acho que é tranquilo. É claro que é desconfortável Mas- por causa da posição que você tem que ficar e vai alguém lá. Eu entendo que mas é necessário. É muito necessário. A medicina está pesquisando métodos diferentes para fazer essa coleta, mas entende que a coleta é do material do colo do útero. Certo? Material do colo do útero. O colo do útero está lá dentro. A gente só consegue ter acesso a ele via vaginal. Aí você coloca o espéculo para olhar o colo do útero. Como é que a gente vai fazer diferente? Não tem no sangue um exame que vai ver ali se você tem o DNA HPV ou não. É material da coleta. Então, tem estudos ali, estão inventando um coletor que a pessoa pode se autocoletar, colocar no vidrinho lá, né, para poder fazer a lâmina. Sim. Ou próprio, é uma escovinha assim, que você quebra, ela fica no líquido lá. Aí você pode mandar para o laboratório, ou mandar para um posto de coleta, enfim. Já tem esse estudo. Já é quase que vai ser possível mais para frente. Só que, infelizmente, o que a gente tem hoje em dia é isso. Então, até para amenizar essa questão, o Ministério também mudou. A partir de agora, não é mais anual, né? Porque a gente vai fazer pelo DNA HPV. Então, vai ter a coleta, mas ela vai aumentar, vai espaçar ali o tempo entre uma coleta e outra. É chato, eu entendo, mas é necessário. É só assim que a gente consegue fazer. Não está na célula, no sangue, né? O DNA HPV. Tá no material do colo do útero. E assim, eu vou isso. agora dar uma pegada aí, pode ser que gostem ou pode ser que não gostem, mas a prevenção é chata. Mas, infelizmente, quando você descobre o diagnóstico do câncer, É pior, né? é pior. É outro. Porque você ter que ser mutilada por conta do câncer, que você é responsável por você e pelo teu corpo. Então, vamos Sim. lembrar de ser adultas nesse momento e dizer sim, eu preciso cuidar de mim. Porque se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Ninguém. E você vai ter que achar aí alguém que cuide de você, aí você vai ter que achar alguém que cuide da tua empresa, porque você vai ter que se ausentar, porque Cuide você da vai sua ter que família. cuidar da sua família. E lembrando que quando uma mulher, infelizmente, ela adoece, a família toda adoece, os amigos adoecem, todos que estão em volta. Sim. Né, doutora? Então, assim, a prevenção ainda, porque quando você descobre algo hoje com a tecnologia está muito grande, as medicações estão muito grandes, doutora. Então, assim, quando se descobre realmente o câncer no começo, salva a vida. Sim, salva. No começo, Bem no você salva a sua vida. Então, não é um dos temos mais que mortais, ter assim, esse entendimento. maligno, A Mari né, que a gente colocou, chama. faço todo ano e é desconfortável, mas necessário fazer. Realmente, Mari, é o que nós comentamos agora aqui. É incômodo, é chato, é estressante, mas é necessário, porque só assim que você vai realmente cuidar da sua família e da sua vida. Porque você é a família, né? Se você, infelizmente, acontece, como eu falei aqui, de adoecer, todo mundo perde o chão, doutora. Todo mundo em volta. A nossa sociedade, por mais machista que foi, né? Hoje em dia não tanto, mas vamos combinar que é matriarcal, Sim, não Sim. é? sim. Porque se não fosse as mulheres ali na frente, a gente não teria esse tipo de estrutura que a gente tem. Exato. Então é matriarcal, então a gente precisa se cuidar. Sim, muito. Nós temos Muito. bastante poder. A gente precisa saber disso e focar nisso. E saber aonde colocar. Aonde se colocar. Exatamente. E assim, doutora, uma colocação bem pequenininha. Nada
grandioso como é realmente uma mulher que descobre, né? E a gente é solidária a isso, a gente sente muito quando descobre que tem uma amiga, uma pessoa próxima que realmente recebeu o diagnóstico do câncer ou uma outra situação. Mas quando você, que esses tempo atrás você estava de cama, que pegou uma gripe, como é que fica a sua casa? Porque a minha vira um caos. Nem a meia eles conseguem achar, doutora. Não, mas não acha nada, não acha nada. A gente não tem tempo nem de ficar doente de direito e ter ali, né, o descanso necessário. Não, você não tem. Você com dor de cabeça, demais. você com o corpo queimando de febre, você tem que levantar e mostrar onde está a meia pro ser humano. Sim. Porque está na gaveta. Acontece com todo mundo. Né? É abrir a geladeira e perguntar onde que está a margarina, e a margarina está do lado. Aí eu falei, eu te mato. Se eu achar, você vai ver. Quem nunca? Né? Mas é isso mesmo. Fica desorganizado. Você perde o prumo da casa, da família. Exato. Né? Então, claro que tem muitas famílias que vivem só com o homem da casa ou com a mulher, né, solo ali, e cuida, se dá bem. A gente não tá falando disso. Não. Mas, na maioria, ali, das vezes, uma família estruturada ali com mulher, homem e tudo mais, a gente tem isso. E até se ela só é o casal, sozinha, e se ela é o casal, piorou, porque daí ele é totalmente dependente da mulher. Aí fica mais difícil ainda, né? O que cabe a nós também um pouco trazer essa consciência. E nós educarmos os nossos meninos. Isto, doutora. Para serem mais dependentes. Perfeito. Entendi? É o que eu tento fazer lá em casa. Sim. No final de semana, eu botei todo mundo para lavar os seus próprios tênis, a sua roupa, e ensina a lavar louça, ensina a fazer uma comida ou outra dentro do que eles conseguem fazer, justamente para que eles não sejam, né, dependentes de uma mulher. Sim. Né? Porque depois tem a mãe, depois que casa, tem a esposa, ou o companheiro. E aí? Vai ficar dependente? Né? Então, a gente também, com essa consciência, mostrar para os nossos futuros homens ali que eles podem também fazer sozinho e que eles têm que fazer sozinho. A Mari está conversando conosco. O pior é ter um câncer, é verdade, Mari. Então, com assim, certeza. Realmente, você, que é uma mulher incrível, uma mulher maravilhosa, já fez, né, o seu exame, mas você sempre tem aquela amiga que você às vezes tem que cobrar. Eu acabei de cobrar uma amiga minha aqui, já vou marcar, já passei o contato da doutora para ela e falei assim, marca com a doutora que eu vou junto. Mas é isso. Depois a gente sai dali e toma um café. Pronto. É assim que eu faço com elas. Eu faço, sabe o que eu faço com elas, doutora? Eu faço elas pagar o meu café. É um mecanismo de recompensa. Porque assim, nada comigo funciona assim. Então assim, eu marco eu vou com você, mas você vai ter que pagar o meu café. Mas é um mecanismo de recompensa. Tá certo. E é isso, sabe? Fazer essa... Porque daí eu faço o quê? Eu faço uma movimentação. Justo. Né? Eu fui na academia, a gente fez um aulão, eu levei uma baita de uma salada de frutas. Depois que a gente conversou, eu tive um bate-papo. Já falei para as meninas, a gente está aqui sobre o Outubro Rosa, mas não esqueçam do climatério. Já teve uma outra que perguntou, já teve a outra que ficou meio assim, porque daí tem aquela que fica com um pouco de vergonha, ou aquela também, fala assim, eu vou esperar ela ir, e se der certo, eu vou. Mas é isso mesmo. E tem que ser assim, porque o impacto da saúde, não só da saúde da mulher, mas o impacto social que tem dessa mulher descobrir esse câncer de mama ou uterino é muito grande. Sim. Porque daí, primeiro, tem a questão da aceitação. Sim. Né? É o susto de ter o diagnóstico. Entra a culpa. Entra a culpa, o susto. Por que eu não fui? Por que eu não fiz? Exato. Aí tem a questão, porque se for pelo SUS, aqui tem uma rede muito boa, né? O Erasto também cuida bastante dessa questão. Funciona, é ótimo. Mas é grande, é uma alta demanda. Não, eles são super ágeis. São, doutora. Eu fiquei sabendo que teve uma que descobriu assim. Foi Sim, não. É rápido. Menos de um mês ela já fez a cirurgia. Aí você faz ali, né, o CAF primeiro, quando esse tumor não tá muito grande, aí você consegue tirar só uma parte. Isso. E aí essa mulher ela fica ali até os dois últimos preventivos virem zerado. Exato. Aí depois ela tem alta, né, e faz acompanhamento ou no posto ou com o médico particular. Mas
é um impacto, Sim. né? Porque se isso não der certo, aí você tem que fazer cirurgia, aí você tem que retirar o útero, aí tem a questão hormonal, que ela já acaba entrando na menopausa antes do tempo. É um impacto que ela não estava preparada para ter. Exato. Né? Ela não estava pronta para receber aquilo. Além do tratamento pelo SUS, né, é gratuito, mas você tem que deixar de trabalhar. Sim. Né? Então, a sua renda acaba também sofrendo impacto. Sofrendo impacto. Você fica debilitada. Tem a questão emocional também. Tem a questão dessa mulher com o seu parceiro, porque muitas ficam com vergonha. O casamento, às vezes, acaba. Ela ainda, muitas vezes, ainda tem que começar o tratamento sozinha. Às vezes, a culpa... Elas acabam culpando também, às vezes, o parceiro, por conta do HPV. Né? Então, é todo um transtorno que dá pra gente evitar. Sim. Né? Não tô falando que quem tem câncer tem culpa. Claro que não. Não. Às vezes acontece, as pessoas têm predisposição e acontece. Acontece. Mas se a gente consegue descobrir isso mais cedo, o tratamento é mais rápido. Com bem mais certeza. tranquilo. O Com impacto certeza. é bem menor. E essa mulher, às vezes, é um tipo de câncer que, às vezes, tirando tudo certinho ali, que a gente tira uma tampinha do colo do útero, se a gente faz com uma margem de segurança, nunca mais volta. Exato. Não tem, né? Isso é muito bom. Então, é uma coisa fácil de se tratar. Não é, nossa... Mas precisa ser feito. Precisa ser feito, precisa ter esse entendimento, você precisa estar querendo também entender. E assim, vai se cuidar, vai para o tratamento mesmo, esquece a culpa, esquece as pessoas, cuide de você, se priorize, né, doutora, que é importante também. Lembre que você é a pessoa mais importante do mundo e só tem você, não vai ter outra. Não. Então, tente ter esse olhar para você, se culpe menos. Procure uma rede de apoio, que eu acho que é importantíssimo nesse momento. Né? E vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, como sempre deu. Então, mas o que a gente quer? A gente traz aqui no programa Empreendendo com Elas, nesse quadro com a doutora, é isso mesmo. É esse cuidado, esse olhar que nós temos que ter conosco para que não chegue. Né? E se chegar, tá tudo bem. Né? Continue no processo do se amar, do se olhar. E a recuperação é mais rápido, né? Você se sente bem. É claro que, dependendo do tratamento, tem dias que você não aguenta, tem dias que você não está bem, tem dias que você realmente só quer cama, mas faz parte. É assim. Eu sempre gosto de trazer a questão que nós perdemos, né? Há poucos meses aí, a Preta Gil. Sim. E o que eu quero trazer, Marília, é que a questão, talvez como ela falou, que se ela tivesse descobrido no começo, ela poderia estar num tratamento diferenciado e teria... O câncer da preta foi intestino. Foi. Né? Foi intestinal. Aí, alguns sintomas que as pessoas ignoram bastante, né? A questão do estufamento, a questão da irregularidade ali do hábito intestinal. Né? O que é o comum? Tem gente que vai ao banheiro ali 2 vezes ao dia. Tem gente que é 1 vez por dia. Esse é o ideal, gente, de 2 vezes por dia a 1 vez por dia. Aí, por exemplo, vai um dia, faz ali, né, o número 2. Aí fica 2, 3 dias sem ir no banheiro. Essa é a irregularidade, sabe? E isso é um sintoma. É um sintoma. A fezes mais afinilada, mais fininha, mais pastosa, ela também não é certa. Aquela com bolinhas. Então, são coisas que as pessoas acham que é o normal. Então, quando eu pergunto no posto, como é que tá o hábito intestinal? Tá normal. Eu falei, não, mas normal como? Normal para você não significa que é o adequado. Sim. Né? Aí eu pergunto mesmo, porque para explicar para esse paciente que isso é um sintoma que a gente tem que procurar ali, fazer uma colonoscopia, né? Às vezes mudar a flora intestinal, a alimentação dessa pessoa já arruma, né, o intestino e né? Então tem todos. A única diferença é que para fazer esse exame ele é a partir dos 50 anos, não é, doutora? Para mulheres? Não necessariamente. Não necessariamente. Para quem tem indicações clínicas, tem sintomas, correto. O SUS libera. Correto. Isso aí é de rastreio, né? Tá. Igual o sangue oculto de fezes que a gente também faz para rastrear câncer intestinal, câncer de colo e reto. Tem uma certa idade que a gente pode pedir de rastreio. Porém, se o paciente tem sintoma,
tem na família histórico ali, pai e mãe, que faleceu ou que teve câncer intestinal, esse paciente também é liberado a fazer. Correto. Colonoscopia, endoscopia. Isso pode ser feito, tanto particular quanto no SUS. Tem que fazer indicação. Então, tem que ter indicação. Mas esses é que eu não sei muito bem todos os sinaizinhos ali de alerta para os pacientes, mas esses são alguns que eu consegui lembrar, né? E talvez a preta, no caso dela, ela tenha negligenciado alguns, né? O tabagismo também aumenta, a bebida alcoólica, né? Algumas ali mais específicas. Então, não negligencie o teu corpo. Exatamente. Você fica constipado isso. por mais tempo. Se o negócio tá esquisito, se a coloração também. Isso hoje em dia a gente consegue encontrar fácil no Google. A inteligência artificial te mostra lá uma tabelinha de como é normal a cor das suas fezes. E, cara, só que a gente às vezes acaba passando batido. Mas na é correria do importante dia a trazer dia, isso, né? doutora. Acorda É importantíssimo. cedo, não dá tempo. E a alimentação também é fundamental para isso. Às vezes a pessoa já tem predisposição, tem intolerância à lactose, ela já tem a intolerância ao glúten, né? As pessoas têm ali a doença celíaca. Então, não dá para negligenciar o corpo. De nenhuma forma. E principalmente, né, voltando, né, doutora, água, que é de graça. Água de graça. E exercício físico, que também, se você não quiser fazer numa academia, você pode fazer de graça. Sim, Dá para fazer uma boa caminhada, se você quiser começar. Os parques de Curitiba tem bastante, tem as academias abertas, né? Acho que todo parque tem. Até esse parque de bairro mesmo, Sim. que às vezes a grama tá até alta, mas tá lá. Tá lá, mas dá para ir. Mas dá para fazer. Mas entenda que isso aí dentro da tua alimentação são coisas básicas que você pode levar, sim, ter esse cuidado com a tua saúde. Sim. Aí você vai conseguir empreender mais, você vai conseguir, sim, dar conta do que nós mulheres temos na semana toda. Todas têm uma agenda, todas sempre têm compromissos, e você consegue dar conta. Sim. Né? Mas, para isso, temos que ter um entendimento de que temos que estar bem. Eu acho que o autoconhecimento, eu sempre falo isso, é uma coisa muito importante. Se a gente sabe como que é o certo funcionar, quando não está funcionando, você fala, opa, isso aqui tá esquisito. Exato. Procura ajuda, procura alguém, Exato. vai conversar com o médico, marca uma consulta, nem que seja com o clínico geral para começar. Ele vai te dar as orientações até você conseguir chegar onde você precisa. Sim. Mas tem que fazer. Né? Se deixar uma dorzinha de cabeça aqui, a outra ali, né? Aí não vai atrás, porque é de vez em quando. Aí fica se entupindo de ibuprofeno, que faz mal à beça. Né? Enfim, remédios para dor. Aí, daqui a pouco, quando vai ver, faz lá uma ressonância, tem lá um tumor, alguma coisa assim. Entende? Às vezes começa com uma simples dor de cabeça, uma aqui, outra ali. Né? Só que no dia a dia a gente tem tanta coisa, tem tanta demanda, que às vezes acha que a gente passa batido porque é uma dor de cabeça tensional. Meu dia foi estressante, deu dor de cabeça. Mas não negligencie essas coisas. Exato. São sintomas que a gente tem que ficar esperto. Tem paciente que chega... é que tem uns que são exagerados, né? Teve dor de cabeça há um dia. Aí vai lá procurar. Eu prefiro esses do que aqueles que têm dor de cabeça há 3 meses. E só vai procurar porque não aguentou mais. Ou porque o ibuprofeno estava fazendo mais efeito. Entende? Então, eu prefiro os exagerados. Porque daí, se tiver alguma coisa, a gente já pega. E se não tiver, orienta. Eles recebem as orientações e aquele sintoma, na maioria das vezes, ele melhora. Exato. Né? Então, e também eu queria trazer rapidinho, doutora, também outra questão que nós também temos que pensar. E esses dias foi feita uma colocação até num evento que eu fui, e eu achei muito bacana, porque, graças a Deus, tem um entendimento muito grande do câncer de mama. Então, estamos aí com, né, as mamografias, os aparelhos todos funcionando, graças a Deus, do colo do útero. Mas também nós não podemos esquecer que tem o câncer de pele. Sim. Uhum. O câncer de pele, ele é o câncer, acho que é o câncer mais comum entre mulher e homem. Mais comum. Do mundo. Ele está em primeiro lugar no ranking. Exatamente. Exato. E começa com uma feridinha, né? Exatamente, com uma manchinha na pele. Isso. Uma manchinha que coça, daqui a pouco ela cresce. Alguns são mais evidentes, fica uma mancha, uma coloração roxeada ou marrom meio esquisito, assim, ela é toda irregular.
né? As bordas delas são irregulares. Se você traçar uma linha assim, você vê que um lado é diferente do outro, é Exato. assimétrico, ela dói, ela aumenta de tamanho, ela inflama, ela fica infeccionada com mais frequência. E às vezes não, às vezes é uma mancha de Você uma acha- cor mais diferente aqui no rosto, E- né? E isso. vai passando quando vê. E é um câncer muito tranquilo de se curar. Muito. Tranquilo. Às Muito. vezes só tirando a lesão Isso. ali. Então temos que tomar cuidado, porque às vezes cria aquela bolinha ali que você não dá conta e aquilo tá já de uma forma. E tem uns que eles crescem para dentro, né, doutora? Exato, sim, Eles não sim. saem para fora, Exatamente. eles Esses entram são para os dentro, piores. que são os piores, né? Precisa ir no Que dermatologista. precisa ir no dermatologista. Faz uma biópsia, tira um pedacinho da Exato. pele, faz a biópsia, é uma coisa muito tranquila de fazer. E se não for nada, pelo menos você já tirou um pedacinho do tecido. Exato, já tá tudo mulheres certo. que a gente dirige muito, então às vezes começa a ter muitas solar, gente, também. manchas na mão. Então, por favor, protetor solar. Eu acho que teria que ter uma ação. Olha aí, ó, Josiane já está aqui, ó, plantando. Em relação a realmente o poder público, novamente precisamos dele, para ter um entendimento com as fábricas de protetor solar. Porque ainda é muito caro o protetor solar. Nossa, verdade. Marília, não tem pela rede pública. Não tem. E hoje E um os protetor bons- solar está quase R$ 100. Por aí. Quase. Por aí. E- Porque tem alguns que eles são tóxicos. Então, assim, você tem, é outra coisa. Sim, é outra coisa. A gente tem que olhar qual é o mais adequado. E geralmente eles não são baratos. Não são baratos. Os dentro- para as crianças também não são baratos. Não são. E nós precisamos passar o protetor todos os dias. Todos os dias, mesmo se a gente ficar sobre a luz, assim, Exatamente aqui. isso. Eu passo, às vezes, pra ficar... Se eu tô em casa, eu acordo, eu faço a minha higiene, né? Faço o famoso skincare, já passo protetor. Já passa o nem que protetor. eu não vai sair. O meu fica aqui, escovei os dentes, ele fica junto ali com Sim, a pasta de dente. Tem que ser. Porque tem que ser. Tá? né? Verdade. Então, é um câncer que também, gente, a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar. Então, passar protetor solar, só que realmente, como eu falei agora, Não é muito acessível, não. Não é acessível o protetor solar. A gente precisa, mês agora de outubro, principalmente aqui em Curitiba, que é um pico de sol muito rápido. Uma bagunça. É uma bagunça, só que tem que ter esse cuidado, porque Porque um sol câncer... do inverno, desculpa, Gê, o sol do inverno, ele queima mais do que o sol do verão, tá, gente? Então não se enganem. Perfeito. Acho que é o UV, alguma coisa assim, eu não lembro os raios, gente. Mas o sol do inverno, ele queima mais do que o do verão. Esses dias estava frio e estava sol. Isso. E eu tava dentro do carro. Olha que eu uso protetor solar. Meu rosto ficou todo vermelho. Todo vermelho. Então, tomem cuidado nesse período também. Não é porque aqui em Curitiba não tem sol que eu não vou usar protetor solar. Exatamente isso. Tem que usar. Doutora, é exatamente isso. Ótima essa colocação. Precisamos ter esse cuidado conosco, meninas. Então, assim, vocês que trabalham diariamente, se expõem demais, né, dependendo do teu empreendedorismo, lembre-se do protetor solar, lembre-se que precisa, porque também é um câncer que ele é bem lento. Sim. E quando ele pega, porque daí a coisa já ficou feia mesmo, ele toma conta. Sim. Né? Então, eu posso falar com muita silencioso, propriedade, porque na família já teve, né, pessoas muito próximas que teve 3 já questões do câncer, que é o carcinomas. Né? Então, eles têm que fazer toda aquela queimação lá. E foram feitas 3 cirurgias, e as 3 cirurgias, era 2 benigno e 1 maligno. E o engraçado, doutora, é assim, ó, eles saem para baixo mesmo. Sim, sim. E quando sai, que foi levado para biópsia, parecia assim uma bola. Tava enorme. Tava. E aí, é aquela questão, cuidar, porque se passa, né, das camadas que nós temos para a rede sanguínea, daí não tem o que ser feito. Sim, é verdade. Então, lembrando que não é só a questão da mamografia que você fez, né, cuidou. Tenha esse cuidado também com a pele. Bem lembrado, Jô. Não é verdade. Porque Cuidado nós, como um mulheres, todo. mulher com o todo. Né, com o todo. Então,
Eu sei que é difícil, né, mulherada? Meu Deus do céu. Mas os homens também. É muita coisa, sim, é muita coisa. E passar protetor na pálpebra também, tá, gente? Às vezes a gente passa protetor no rosto aqui e esquece daqui. Da pálpebra. Aqui também tem Eu que não passar. passo, doutora. Tem que passar. Aqui também pega sol, ué. Pega e sol. a pele? É verdade. Por que não pode passar? Aí eu gosto Verdade. muito de protetor infantil. É isso que eu ia falar, porque daí entende? ele não vai arder o Não olho. vai arder o olhinho. Entende? Perfeito. Então, perfeito. eu lá em casa, eu tenho sempre espalhado um protetor e um repelente infantil. Porque eles, né, se pode ser usado em criança, então eu imagino que seja menos tóxico, né? Então, eu tenho que passar na pálpebra também. Na orelha aqui, ó, aqui em cima. E aí tem que passar, não adianta. São áreas de exposição que tem que ter cuidados. E a gente vai aí, né? Tentar aí, de repente, fazer algumas ações para que realmente tenham esse olhar Vamos para o pensar protetor nisso. solar. Porque realmente precisamos ter ele como se A fosse gente quase conseguiu o igual. absorvente para as mulheres Então, de rua, né? Então, De um kitzinho. um kitzinho, olha aí, Eu ó. acho. E eu acho que a gente tinha que Justo. conseguir que o SUS, junto com alguma empresa, fizesse alguma parceria e tivesse esse entendimento para que nós, mulheres, principalmente algumas mulheres que já têm até a questão na família, que precise ter, porque realmente, doutora, ou eu compro a fruta, a verdura e a carne da semana, ou eu compro o protetor. É verdade. Não tá parado. Né? É E assustador. Aí, é assustador. Né? E todo mundo acha que o protetor é só a questão da praia. Não. Eu só compro quando eu vou para a praia. É diário. É diário. É o tempo porque é a tua saúde. Então, é aquilo, trazer também. E isto foi uma senhora que estava no evento e que ela falou sobre isso, porque ela teve o câncer de pele. Sim. E aí ela quis trazer o seguinte, tá, mas e a questão do nosso protetor? Como é que funciona? É verdade. Ninguém para pensar Não. nisso, assim, né? Daí, como é que eu quero me proteger se eu não tenho E avisar condições? a população que ela precisa se prevenir. Se prevenir se se ela a gente não tem dá condições não para dá condições para que tenha a prevenção. É uma boa ideia. Né? Então, pauta. vamos aí tentar aí conversar e vamos ver que a gente consegue. Vamos Porque lá. é isso que é o importante, é trazer ações reais com mulheres reais. Doutora, chegamos no final do nosso programa, eu tenho que liberar você aí, que já